Olá, amigos do Ganhador.com, várias contratações agitando o mundo da NFL aqui nos últimos dias. A gente começa falando sobre o Clay Matthews, né? Clay Matthews, grande estrela do Green Bay Packers, o maior sacador da história da franquia, 83,5 sacks, um verdadeiro ícone, um jogador muito amado lá em Green Bay, agora é jogador dos Rams. O bom filho a casa torna, né? Ele estudou na Universidade de Southern California, né? Então, de volta aí para a Califa. Mas olha, o Clay Matthews ajudou o Green Bay Packers a vencer o Super Bowl 45, né? Temporada de 2010. Jogador que sempre jogou com tanta energia, um excelente companheiro de equipe, uma presença fortíssima dentro do vestiário e, como eu disse, extremamente amado pelo torcedor dos Packers, né? Então ele não teve uma grande temporada em 2018, mas pode ter certeza que o torcedor dos Packers vai sentir a falta desse grande jogador. E eu acho que ele pode ajudar os Rams. Por quê? Porque o Clay Matthews ele tem versatilidade, ele pode jogar no meio como inside linebacker, ele pode jogar pela lateral como outside linebacker. Os Rams gostam de ir pro blitz, eles jogam com velocidade, acionam bastante os seus linebackers e eu acho que isso encaixa com o perfil do Clay Matthews. Outra coisa, a linha defensiva dos Rams é sensacional. Então o Clay Matthews, se ele jogar um pouquinho no meio, tem aquela linha defensiva para ocupar todos os bloqueadores, aí ele vai poder fluir com um pouquinho mais de liberdade. E eu acho que a parceria com o Wade Phillips, que é um dos grandes coordenadores defensivos, pode ser muito interessante, né? Porque a gente vê um jogador experiente, inteligente, com outra mente inteligente, que é o Wade Phillips. Vamos ver esse negócio da samba lá em Los Angeles. Lembrando que o Mark Barron, né, linebacker no ano passado, foi embora. Então o Clay Matthews chega para ajudar esse setor. Outro jogador que vai embora do Green Bay Packers, né? Mudanças lá em Green Bay. Randall Cobb assinando com o Dallas Cowboys, 1 ano, $5 milhões. Eu gostei bastante dessa contratação. Eu sei que o Randall Cobb não tem sido o mesmo jogador que a gente viu uns 3, 4 anos atrás, mas ele tem apenas 28 anos. Temporada passada, ele participou de apenas 9 jogos, teve menos do que 40 recepções, não foi aquele jogador dinâmico que a gente está acostumado a ver. Mas olha, 1 ano, apenas $5 milhões, e eu vejo o encaixe dele lá em Dallas e eu fico intrigado, porque a gente lembra a temporada de 2016, quando Cole Beasley foi o líder do time em recepções e o Jason Witten foi o segundo melhor, né? Jason Witten, tight end, que agora está de volta aos 37 anos. Então vamos ver qual vai ser o impacto aí do Jason Witten. Mas o Dak Prescott é muito eficiente lançando a bola no meio do campo, especialmente para o slot recebedor, né? Exatamente isso que é o Randall Cobb. Então Dallas deixou o Cole Beasley embora, 4 anos, $29 milhões ele recebeu do Buffalo Bills, e eu não vejo uma enorme diferença entre o Randall Cobb e o Beasley. Então assim, de repente Jason Witten chamando um pouquinho de atenção, o Amari Cooper chamando atenção em profundidade, ocupando os safeties, e aí isso daria um pouquinho mais de espaço para o Randall Cobb trabalhar. Se ele conseguir ficar longe das lesões, eu acho que ele pode ser um alvo muito interessante para a equipe do Dallas Cowboys. Bruce Irvin, jogador do Carolina Panthers. O Julius Peppers se aposentou e agora o Bruce Irvin entra lá. 6 sacks e meio no ano passado com o Atlanta e com o Oakland Raiders. A gente sabe que é um jogador que ainda consegue chegar em cima do quarterback, mas ele é um cara que também é versátil. A gente já viu várias vezes o Bruce Irvin não só atacando o QB, mas também dropando para marcar, né, jogadores. Então assim, os Panthers e todos os times da NFL hoje, eles usam a formação 3-4, mas também usam a formação 4-3, são várias formações diferentes para tentar confundir esses ataques, né, que estão se desenvolvendo de uma forma realmente impressionante. Então a defesa tem que acompanhar essa evolução. Então esses jogadores que conseguem fazer várias coisas são bem-vindos, né? Eu sei que o Bruce Irvin tem seus 31 anos, mas ainda se movimenta bem, e eu acho uma contratação interessante para o Carolina. Vontaze Burfict, agora é jogador do Oakland Raiders. Né? O Burfict, ele tem tido problemas com suspensões, ele tem tido problemas com lesões, né? Quer dizer, em sua carreira já foi multado em mais do que $400 mil. Ele é um jogador sujo, é o jogador mais sujo da NFL, né? Algumas trombadas muito perigosas, mas uma coisa eu te falo, ele saudável muda a defesa. A gente viu isso quando ele atuava lá em Cincinnati,
com os Bengals. E ele trabalhou muitos anos com o Paul Guenther, lá em Cincinnati, e o Paul Guenther agora é o coordenador defensivo do Oakland Raiders, né? Então existe aí uma familiaridade entre os dois, tá? Então os Raiders têm tido muitos problemas na posição de middle linebacker nos últimos anos, né? Simplesmente não teve um jogador impactante. Então, se, é um enorme se, o Vontaze Burfict conseguir ficar longe das lesões tem sido um problema, especialmente longe das suspensões, eu acho que ele pode ser uma presença muito interessante na defesa do Oakland, que também contratou o Lamarcus Joyner, safety, a gente já falou sobre isso, ajuda demais a secundária da equipe de Oakland. E finalmente, Ryan Fitzpatrick, agora é quarterback do Miami Dolphins, assinando por 2 anos. Ryan Fitzpatrick tem seus 36 anos, ele não chega para tentar ajudar o Miami a vencer um Super Bowl, né? Ele chega para aguentar a barra por 1 ou 2 temporadas até Miami decidir quem é o seu quarterback do futuro, né? Os Dolphins estão interessados em draftar um quarterback ou esse ano ou no ano que vem. O problema com o Fitzpatrick é que de vez em quando ele é Fitzmagic. Ano passado, 4 jogos de pelo menos 400 jardas, né? Teve um início realmente maravilhoso com a equipe do Tampa. Então, se Miami vencer uns 6, 7, 8 jogos esse ano, com o Fitzpatrick de repente tendo algumas boas partidas, isso pode ser ruim se o time decidir draftar o seu quarterback do futuro em 2020, porque não estaria numa boa posição para draftar o Tua, ou o Fromm, ou o Herbert, né? Então assim, o torcedor, é óbvio que o torcedor quer ver o seu time vencer, mas o torcedor também quer ver o seu time vencer um Super Bowl um ano. E não vai ser com o Ryan Fitzpatrick, né? E times que são medíocres todo ano vencem 6, 7, 8 jogos. Essas equipes, que é o Miami Dolphins, né? Essas equipes nunca conseguem evoluir porque nunca conseguem uma boa posição para draftar o quarterback. E o Miami, né? O Miami já é medíocre todo ano, mas já teve algumas oportunidades de draftar quarterback. 2005, escolheu na posição número 2, selecionou um running back, né? Tinha o nosso querido Aaron Rodgers disponível. 2008, escolheu na primeira posição e não pegou o Matt Ryan. Mas é óbvio que os Dolphins, acho que a mentalidade agora está diferente. Os Dolphins sabem que depois de trocar o Ryan Tannehill, eles precisam de um QB calouro para desenvolver. Vamos ver o que acontece. Um grande abraço a todos os queridíssimos amigos do Ganhador.com. Bye!